Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e hoje eu quero conversar com você sobre igualdade material. Eu tive entre os dias 29 de agosto e 2 de setembro, no Rio Grande do Sul, no Instituto Federal Farroupilha, em Júlio de Castilho, município do Rio Grande do Sul, um povo muito simpático, muito atencioso, muito carinhoso comigo, e eu quero fazer esse agradecimento aqui publicamente. Já o fiz a todas as pessoas com quem eu convivi lá, e a gente falou um pouco de igualdade material. Acho que vale muito a pena para você que gosta do assunto acompanhar a nossa fala naquele evento. Está disponível no YouTube, depois a Clarice vai providenciar a disponibilização para vocês que seguem a gente aqui. E me pediram para voltar a falar do tema igualdade material, então vamos nós. Sempre que a gente fala de igualdade, a gente fala muito de igualdade naquela fórmula todos são iguais perante a lei. E a igualdade perante a lei por si só não garante igualdade. Por quê? Porque a isso a gente chama de igualdade formal. O problema é que os defensores da meritocracia vão exatamente nessa linha de falar em igualdade formal, como pressuposto da meritocracia. Então imagine que todas as pessoas, para a gente configurar a meritocracia, elas chegariam aos seus objetivos na vida sem ajuda do Estado, sem ajuda da sociedade e sem nenhum tipo de diferenciação. Esse seria o melhor dos mundos, segundo os defensores da meritocracia. Qual é o problema? É que isso pressupõe igualdade do ponto de partida. Vamos imaginar então que nós temos uma pessoa negra que mora numa favela, onde ela não tem água encanada, onde muitas vezes não tem energia elétrica e alimentação precária. E uma outra pessoa que mora num bairro de classe alta, tem 6 refeições por dia feitas por uma empregada, ou por 2 empregadas, ou por 3 empregados, tem roupa lavada, comida, todos os livros, alimentação balanceada por nutricionista, e ambos vão fazer o mesmo Enem. E vão disputar a mesma vaga na universidade. Isso é meritocracia? Ou seja, o ponto de partida é desigual. E sendo o ponto de partida desigual, não há como falar em meritocracia, porque a desigualdade começa no ponto de partida. O que a gente fala? Por que a gente fala muito de desigualdade ou de igualdade material? Porque a igualdade material, ela visa exatamente compensar algumas diferenças. E nesse exemplo que eu dei, a igualdade material visa compensar a diferença econômica. Ou seja, é o que normalmente a gente chama de justiça de redistribuição. A justiça de redistribuição é, portanto, uma espécie de ressignificação de bens econômicos, uma espécie de a compensação da diferença econômica que existe entre determinados grupos. Nesse sentido, então, a igualdade material, ela pressupõe exatamente a desigualdade, ou seja, é preciso desigualar um pouco, às vezes é preciso desigualar muito no resultado final para compensar a desigualdade no ponto de partida. Por isso nós temos, por exemplo, as políticas de cotas. O que é a política de cota? É uma espécie de fórmula que desiguala no resultado final para compensar a desigualdade no ponto de partida. Então, existem cotas para estudantes de escolas públicas, existem cotas para pretos, pardos, negros, indígenas e pessoas com deficiência, exatamente para desigualar, para compensar essa desigualdade no ponto de partida. Mas ainda existe uma outra forma, uma outra maneira de falar em igualdade material, que é a chamada justiça
de reconhecimento ou aquilo que a gente chama de injustiça cultural. Existem certos grupos que, por mais que o façam, serão naturalmente, regularmente vistos como pessoas que não merecem a mesma atenção em relação às demais. Estão entre esses grupos, por exemplo, pessoas com deficiência. Por mais que você faça, por mais que você produza, por mais que você apresente resultados, a pessoa com deficiência, ela vai ser vista naturalmente, e isso é cultural, como alguém que merece o nosso carinho, e muito entre aspas, alguém que merece o nosso sentimento de piedade, isso muito entre aspas. E eu posso te dar um exemplo meu pessoal disso, né? Eu, enquanto pessoa com deficiência, tenho uma vida acadêmica construída, mas regularmente, sempre praticamente, eu sou confundido com aluno, e não que isso seja um problema. Eu normalmente sou confundido, quando eu estou de terno, com alguém que é pastor, e não que isso tenha algum problema, mas as pessoas não me veem, mesmo dentro da universidade, quando não me conhecem, evidentemente, como uma pessoa que pode ser ali um professor. Mais do que isso, quantas e quantas vezes eu cheguei ao Tribunal de Justiça e fui retratado como uma parte, não como o advogado. Eu me lembro que uma vez eu fui a uma perícia acompanhar um cliente e o perito começou a fazer as perguntas para mim. E aí eu disse, olha, depois que eu demorei um tempo para entender, eu disse, olha, na verdade, o periciado não sou eu, é ele. E mostrei o cliente que estava do meu lado. E aí ele faz um comentário assim, um comentário lindo, né? Ele diz assim, olha, é a primeira vez que eu vejo o doente acompanhar o são. Bom, primeiro que eu não estava doente, né? E segundo que o cliente que estava ali comigo estava numa perícia exatamente porque ele não estava exatamente com saúde, propriamente. Então, a justiça de reconhecimento é exatamente a gente compensar, de alguma forma, a diferenciação cultural que a sociedade faz em relação a cada um de nós. E essa diferenciação cultural que a sociedade faz em relação a cada um de nós precisa ser compensada pela desigualdade. Então, muitas vezes, né, nós temos políticas de reconhecimento de determinados grupos, não só pessoas com deficiência, mulheres, negros, grupos LGBTQIA+, e assim sucessivamente. E eu poderia te citar inúmeros exemplos de grupos que demandam justiça de reconhecimento. É por isso, por exemplo, que nós temos políticas de cotas para as mulheres nas candidaturas de partidos políticos. Pouquíssima representação e ainda alguns estereótipos aplicados, colocados sobre a figura da mulher. Então, a igualdade material ela pode ser pensada sob dois aspectos. A igualdade econômica, ou seja, a justiça de reconhecimento, ou a igualdade cultural, ou a chamada justiça de redistribuição. Acho que é isso, falamos tudo. Muito obrigado mais uma vez a quem chegou durante o mês de agosto, se inscreveu no canal. Muito obrigado a quem chegou em julho também, ainda não tive a oportunidade de agradecer. Agradeço muito por você ter acompanhado a gente nesse vídeo. Te peço que acompanhe a gente no Instagram, tá aí o nosso Instagram. Te peço que dê pra gente o seu like, o seu dislike, compartilhe o nosso canal com seus amigos e se você quiser me acompanhar, eu agora estou no Twitter, Josemar F. Araújo. Tchau!